Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, profissional investigativo, bacharel em Direito e escritor, com muitos trabalhos prestados à nação brasileira. Meus amigos, mais uma vez eu peço desculpas, porque o esporte, que tanto eu falo aqui, está em recesso. Não existe nenhuma notícia. Os clubes estão de férias e as notícias que saem em outros canais são notícias que não podemos dar muita credibilidade. E assim eu continuo aqui trabalhando pela nação, pelo seu município e pelo meu município. Porque o que acontece aqui no meu município, acontece em vários municípios e às vezes o morador, aquele que nasceu aí, entendeu? Não tem a noção dos desmandos das autoridades, porque nem todos têm tempo de aprender os direitos. E voltando aqui à tentativa de roubo do imóvel da minha família, ou seja, o meu imóvel no centro da cidade de Coração de Jesus, e isso já vão para 14 anos, e não existe punição para advogados, para delegado de polícia, para vereadores, para pessoas que constituem a representação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui. Então, a cada momento que eu abro os meus arquivos, eu encontro provas exatamente contradizendo tudo que o atual prefeito, Robson Adalberto Mota Dias, deu ordem, nomeou o senhor Antônio José Júnior Leal, para que Leal Júnior e o senhor Delmont, para que propusessem ações, passamos por cima de decisão judicial de 1975, que, como eu já mostrei aqui aos senhores, que esta decisão foi através do Fórum da cidade de Montes Claros, porque naquela época não existia fórum aqui em Coração de Jesus, e que o Fórum de Montes Claros mandou a decisão da anulação de uma doação de um prefeito também corrupto, e esta anulação não foi anotada, foi recebida pelo cartório de registro de imóveis e não foi anotada pela titular do cartório, que vem a ser a esposa do senhor Antônio José Leal Júnior, que ela também, lógico, é chegada, lógico, né? É a sogra vocês já sabem, né? Do funcionário do Ministério Público. E aqui está, meu amigo, ó, em 2007, você está vendo aí? 2007, tá? 2007, tá aí, ó. Eu perguntei, tá vendo aí? Perguntei a quem? Ronaldo Mota Dias, o irmão do atual prefeito, Robson Adalberto Mota Dias, e o departamento através da competente advogada Janine Matos, respondeu exatamente isto. Assim sendo, entende
esta assessoria ser impossível o fornecimento de alvarás ou licença de construção frente à ausência de documentos do arquivo daquela época e das guias do IPTU, por não existir lançamento de nenhum imóvel em nome de Clube Recreativo Coração de Jesus ou Clube Social Macaúbas. Está aqui. Está aqui. Então, é aquela jogada que eles fazem de eles entram com uma ação, aí quando eles sentem no meio da discussão que vai perder, eles simplesmente desistem. Até eles achavam que até um dia ia acertar na borboleta, né? Mas não. Então, quando eu falo aqui, tá? Várias vezes em que o Ministério Público tem realmente um compromisso com o cidadão que está sendo prejudicado. E assim o cidadão tem o direito de entrar com pedido de indenização, pedido esse que já está sendo preparado, aí já não é em Montes Claros, é em Brasília, tá? Em Brasília, um amigo de faculdade de Direito, lá no Rio de Janeiro, está morando em Brasília e assumiu o compromisso, porque me conhece há muitos e muitos anos. Sabe que eu não falo mentira. Agora, o governo estadual, municipal só fala notícias falsas. Então, o que eu vou ler para os senhores aqui? O Estado responde de forma objetiva na hipótese de obrigação legal específica de agir para impedir o resultado danoso, assim denominado de omissão específica. A omissão do Estado na realização de, por exemplo, aqui está um exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, a omissão do Estado na realização da cirurgia considerada imprescindível ao paciente configura falha na prestação de serviço de saúde e enseja o dever de indenizar por danos morais. Analogamente, a omissão é do Ministério Público, que há 14 anos recebe petições dizendo que tem uma quadrilha, como disse a delegada no inquérito este que está engavetado. Mas a Constituição Federal, no seu artigo 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causaram a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que significa? Aqueles promotores que passaram por aqui, né? E continuam passando, e que não procuram investigar as denúncias, não procuram ver o que é que estão fazendo aí em prejuízo do cidadão, o Estado indeniza a vítima, mas o Estado cobra do seu funcionário. Assim, todo e qualquer ente estatal tem o dever de ressarcir os danos que seus agentes, permanentes ou transitórios, causem no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las sendo facultado posteriormente o direito de cobrar do servidor o valor pago. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui nós falamos dentro da lei,
e a administração pública municipal continua agindo fora da lei. Mas vamos lá, vamos ser mais sucintos, né? Aqui tem Ordem dos Advogados do Brasil, tá vendo? Código de ética. Tá? Então vamos lá. Está aqui o senhor Marcos, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Então vamos lá. Aqui está, ó. O advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça, da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Está aqui. Nenhum daqueles advogados que eu citei nos vídeos anteriores, nenhum, segue isso aqui. Segue o que o patrão manda. O patrão manda. Advocacia pública. Está aqui? Aqui. As disposições desse código obrigam igualmente aos órgãos de advocacia pública e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução e redução de litigiosidade sempre que possível. O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas às quais seleciona. Está aqui. Está tudo marcado aí, porque nós já mandamos para Brasília. Então, só para encerrar, aqui que tem o capítulo que a Ordem dos Advogados do Brasil. Alô, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Manda alguém aqui, em Coração de Jesus, norte de Minas, tá? Falar com o filho do funcionário do Ministério Público. Aqui está. Ah, você não leu direito? Então vai ler agora. Essa parte aqui é uma carapuça. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. Caiu como uma luva aqui, e eu estava calado. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB, ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviço ou fornecimento de produtos com tais entidades, nem adquirir bens postos à venda por quaisquer órgãos da OAB. Meu amigo, minha amiga, aqui se fala a verdade. Então, todos aqueles advogados que eu citei aqui, naquilo que eu mando o recado para o povo jesuense, o recado está dado, todos eles, não interessa se serão meus netos que vão resolver o problema, eles vão responder, principalmente criminalmente.
tá? Criminalmente. E aí, meus amigos e minhas amigas, aqui nós temos, só para ilustrar, tudo é Delmon, é Júnior Leal, é Wendel, tudo. Está aqui 2005. Eu falei 2005, meu amigo. 2005. Ronaldo Mota Dias, Antônio José Leal Júnior, para ocupar o procurador jurídico do município de Coração de Jesus, ficando, eles se fecham, e aí é como igual clube de futebol, né? Vai fazendo a experiência com um, experiência com outro, e aqui, ó, em 2017, aqui, vem o irmão do Ronaldo Mota Dias e diz para o Delmon entrar com aquela ação com 4 folhas em branco. Aí, mas não terminou. Robson, no mesmo ano, na mesma data, colocou de novo lá Antônio José Leal Júnior, o filho do funcionário do Ministério Público. É uma vergonha esse país. Só tem eles, entendeu? Só tem eles. Mas vamos lá. O senhor Wendel Almeida Prates também, ó, faz parceria. São os mesmos. A OAB Nacional tem que vir aqui. E aqui, o falso presidente dizendo que é pobre. E aí, quem é que advoga para ele a vida toda? O Wendel Almeida Prates. Olha aqui a data. 2010. Dizendo que ele é pobre. Declaração. Mas se um pobre for lá pedir ajuda, não tem não. E aí, o que acontece? Em 2011, tá aqui. 2011, tá bom? Eu dei entrada numa petição na polícia, tá? Esse delegado que está aí, o mesmo delegado, então aqui eu coloquei: espera que essa delegacia de polícia colabore com a justiça, evitando que a doutora juíza Solange Procópio Xavier continue sendo induzida a erro. A Constituição Brasileira de 1988 diz: são inadmissíveis no processo provas por meios ilícitos. Código Penal diz, artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração dele devia constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Reclusão de 1 a 5 anos e multa e assim sucessivo. Essa petição está lá na gaveta do delegado. Então, isso tudo que eu li aqui é exatamente isso. Eles fizeram aqui, falsificaram a assinatura, falsificaram um documento, tudo para roubar o imóvel da família. E aqui está, o senhor Robson Adalberto Mota Dias nomeou o senhor Wendel para ser o assessor dele lá na Câmara, e aí o Técio Lafetá, grande Técio Lafetá, descobriu. Mas não fiquemos por aí não. Está aqui, o senhor Júnior Leal, que está indiciado, está vendo? Está indiciado.
Ó, 2009. Ele está indiciado em 2009, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Já não era mais, que ele não era mais procurador, pois pediu sua exoneração em outubro de 2006, que deseja esclarecer que no segundo semestre de 2008 foi procurado por quem? Dr. Wendel, tá? Que desejou esclarecer que no segundo semestre do ano, procurado por Dr. Wendel, que o substituiu como procurador do município, o qual aventou a possibilidade de desistir da ação de arrecadação de bem imóvel, tendo em vista que o departamento de arrecadação do município havia fornecido ao senhor Levi Lafetá, presente, nova certidão desta feita, informando, olha, é o senhor Júnior Leal que está falando, que os tributos municipais referentes ao imóvel estavam quitados. E depois eles querem induzir a justiça. Isso é crime, meus amigos. Ainda mais crime, porque ele está tendo a proteção do pai. O pai deve ser uma pessoa muito forte dentro do ministério e está exatamente ajudando o filho a induzir a justiça a erro. Trabalhos, e aqui muita coisa. E só para encerrar, está aqui, ó, a CPI que o senhor Wendel Almeida Prats mandou arquivar. Tá aqui. Tá aqui. Tudo isso aqui, ó. Para investigar o atual prefeito. Então é isso aí, meus amigos. Bom dia mesmo de Levi Lafetá. E como dizia o grande vereador Técio Lafetá, os trabalhos não param. E essa documentação toda já seguiu eletronicamente, mas vai seguir através dos Correios lá para Brasília. Quem viver verá. Quem viver verá. Está nas mãos de quem agrediu a Constituição a solução dos problemas. E o perseguidor só existe se você recuar.